Hoje nós queremos falar um pouco sobre controle financeiro. O que é o controle financeiro? Na prática, como ele pode te ajudar? E afinal, por que a gente gasta tanto tempo, a gente investe tanto tempo para nós falarmos sobre as suas contas? Qual é a relação disso com a sua felicidade? Ou melhor, qual é a relação disso com os seus sonhos? Como é que o controle financeiro pode te ajudar a alcançar os seus sonhos? Então olha só, fica conosco que esta live é justamente para isso, para que a gente possa entender qual é o papel e o quão estratégico é o controle financeiro dentro do nosso conceito geral, em que nós, aqui do Renda Imóvel Moeda Forte, queremos ajudar você a alcançar os seus sonhos e usando como isso, para isso, o nosso veículo, que é o investimento imobiliário. Boa noite, Maurício. Boa noite, Alexandre. Bom tê-los aqui conosco, hein? Eu vou falar um pouquinho mais de conceitos para você. Eu vou entrar no conceito de cada uma do que seriam as colunas da minha planilha e vai ficar faltando, se der certo, na quarta mesmo, eu já abro a próxima live falando para vocês, mostrando para vocês aí a nossa tão amiga planilha. Mas fiquem em paz. Primeiramente, pessoal, o que eu queria discutir com vocês? Por que eu acho importante que vocês entendam essa questão do controle financeiro, tá? Quando a gente fala em controle financeiro, e a gente vai falar aqui basicamente, pessoal, do que a gente chama de orçamento doméstico. Então a ideia é eu falar de controle financeiro, é eu falar de finanças para você do ponto de vista pessoa física, tá? Eu não estou aqui hoje, pelo menos, para falar com vocês da questão do financeiro de uma empresa, tá bom? Tudo bem que todos os conceitos aqui utilizados, todos os conceitos aqui aplicados, também servem para a gente fazer a parte financeira de uma empresa. Mas não é esse o propósito, pessoal. Vejam, eu quero que você, pessoa física, que está aqui comigo, entenda qual é a importância do controle financeiro na sua vida. Tá? Vamos deixar a questão de empresa separada, uma espécie de capítulo à parte. Tá? Então hoje eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga, que de alguma forma talvez ainda não tenha essa questão do controle financeiro absolutamente sob domínio, porque os sonhos que eu quero ajudá-los a realizar, eles pertencem a vocês. Tá? Então eu estou falando aqui basicamente com você, meu amigo, minha amiga, que pretende alcançar a sua tão sonhada independência financeira, ou antecipar a sua aposentadoria, ou viver de uma forma mais tranquila, menos estressada, ter mais tempo para ficar com a sua família, tá? Então é para você que eu estou falando. Então, de novo, não é uma aula sobre financeiro e empresarial, tá bom? Então olha só, primeiro eu queria pegar uma definição super legal que eu achei de controle financeiro, que eu achei lá no site da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E ela nos diz o seguinte, que controle financeiro é a prática de registrar, analisar e planejar o fluxo de receitas e despesas da casa, periódica e permanentemente, e de adquirir hábitos de consumo mais conscientes, garantindo o equilíbrio entre necessidades e desejos e entre o presente e o futuro, com o objetivo de ajudar na conquista dos sonhos de vida da família. Então olha só, nem é uma definição minha, mas olha como ela encaixa perfeitamente no propósito do nosso canal. Então, olha que coisa extraordinária. Então, a função principal do controle financeiro, pessoal, é justamente nós alcançarmos a realização, a conquista dos seus sonhos. E aqui eu acho muito interessante que ele aumenta, ele amplifica essa questão dos sonhos, e ele coloca isso um pouco na primeira pessoa do plural. Ele coloca isso na pessoa do nós. Então o que é interessante? Quando a gente fala em controle financeiro, é muito importante a gente sair da primeira pessoa do singular, sair do eu e nós entrarmos no nós. E isso, pessoal, talvez seja uma das coisas mais legais quando a gente fala em controle financeiro. Porque qual que é a provocação que eu te faço? Que a questão do controle financeiro, a questão do orçamento doméstico, ela é algo que precisa ser exercitada de forma coletiva.
Então, a primeira coisa super bacana de quando a gente fala em orçamento doméstico é que a gente deve entender que isso deve ser discutido. Então, se você, esposa, é aquela que está aqui configurada como principal player, como principal responsável, né, por prover, por gerar receitas para o seu lar, você vai discutir isso com o teu marido. Marido, você vai discutir isso com a tua esposa. Vocês, marido e mulher, vão discutir isso com os seus filhos. Então, olha que coisa sensacional, pessoal. A primeira coisa super bacana, né? Quando a gente fala em controle financeiro, quando a gente fala em discussão de orçamento doméstico, é que ela existe e ela tem como função, né, realizar sonhos da família. E a partir do momento que ela é pensada, ela é desenhada para realizar sonhos da família, é importante que ela seja discutida. E vocês vão entender ao longo da nossa live de hoje por que isso é tão expressivo, por que isso acaba ganhando um ar de tanta representatividade. Então, a primeira vantagem que eu apresentei aqui é trazer a família para o centro das atenções. Afinal, o propósito em se ter controle financeiro é para conseguirmos conquistar os sonhos de vida da família. Segunda vantagem que a gente tem aqui no controle financeiro é que ela permite que os cônjuges, pai e mãe, assumam as rédeas das finanças, né? Compreendendo mais claramente receitas e despesas. Então, olha só, ao realizarmos o controle financeiro, né, ao trazermos para o plano prático, né, ao materializarmos o controle de receitas e despesas, vocês pais, né, vocês responsáveis, se tornam aqueles que têm as rédeas das finanças nas mãos. Então isso é super importante. Por quê? Se vocês não tiverem as rédeas nas mãos, se vocês não tiverem controle financeiro, né, na vida de vocês, vocês não conseguirão saber qual é o momento de vocês. Tá? Então, a gente precisa entender qual é a realidade financeira dessa família, qual é a sua realidade financeira enquanto possível, enquanto futuro investidor imobiliário, para que você saiba que passo você pode dar e como você vai dar. Tá? Então, olha só, segunda vantagem, segundo aspecto super importante, segundo pilar do controle financeiro, é o fato de você trazer para as suas mãos, né, no caso sua, da sua esposa, daquelas pessoas que sejam responsáveis ali por prover, né, a questão financeira da família, você traz as rédeas do jogo para vocês. Tá? Então, segunda parte importante. Terceira parte importante, pessoal, é o que a gente chama de criar hábito ou promover uma maior disciplina, né? Então a gente traz maior disciplina para 3 importantes hábitos. Primeiro deles, registrar despesas e receitas. Então a gente começa simplesmente, né, a anotar as coisas. E você pode falar, Rodrigo, mas isso não é tão difícil. Concordo, você faz. Você anota, você registra todas as despesas e todas as receitas que você tem no dia a dia, seu e da sua família. Se você já o faz, parabéns, você está no caminho certinho. Mas eu tendo a acreditar que a maioria das pessoas é como eu era até um tempo atrás. Que você tem uma ideia do que se passa, mas que você não registra, de certa forma, todos os lançamentos, ou você não registra todas as saídas e entradas na sua vida. Tá? Então, primeiro hábito importante que o controle financeiro nos ajuda a aprimorar, a questão do registro das despesas e receitas. A segunda parte, ela vem muito ligada à questão daquilo que eu falei para vocês. A gente precisa entender qual é o orçamento doméstico. Como é que nós, enquanto família, nos dispomos? Como é que nós, enquanto família, né, planejamos gastar aquilo que a gente tem como entradas, gastar as nossas receitas? Como é que nós vamos distribuir essas receitas? Não é simplesmente uma conta assim, entra tanto e sai tanto. E esse miolo? Como é que esse miolo está distribuído? Como é que é isso na prática? Então percebam, é super importante nós termos aquilo que a gente chama de orçamento doméstico. Então o orçamento doméstico ele é um planejamento que é feito a quantas mãos forem, e olha, quanto mais mãos melhor,
Então, se puder estar você e o teu cônjuge, perfeito. Se os teus filhos puderem estar envolvidos, maravilhoso. Ou seja, quanto mais pessoas que habitam naquele lar, que pertencem àquela família, puderem participar da formulação do orçamento doméstico, melhor. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que você envolve as demais pessoas, primeiro, elas não podem dizer que elas não sabiam. E segundo, a partir do momento que elas têm consciência do que vocês planejaram, de forma ativa, estas pessoas podem ajudá-los a efetivamente conseguirem colocar aquele orçamento doméstico, né, em ação, em execução. Tá? Então, o bacana dessa história de orçamento doméstico, o bacana de você envolver as pessoas, é que você tem mais pessoas ali preocupadas em fazer com que aquilo se cumpra. É como se a gente usasse aquela máxima do todo mundo remar para o mesmo lado. Porque às vezes é complicado, pessoal. Tá lá, o pai e a mãe numa determinada pegada. Precisamos economizar nisso, precisamos economizar naquilo. E os filhos? De repente eles não fazem a menor ideia do que está se passando. Não fazem a menor ideia do que o pai e a mãe gostariam de atingir. Eu vou dar um exemplo muito bobo. Vamos falar da questão da conta de energia elétrica. Então vai lá o pai e a mãe, por exemplo, naquela batalha para reduzir o consumo de energia, o gasto com energia elétrica na residência. E o filho vai lá e deixa a luz do quarto acesa o dia inteiro sem necessidade. Os pais estão trabalhando, o filho está em casa e ele simplesmente deixa tudo ali. A Deus dará, como alguns chamam. Então não desliga a televisão, nem está usando a televisão ficar ligada, não desliga a luz do quarto, não precisa, mas continua. Por quê? Porque ele não faz parte, ele não ajudou a trabalhar a questão do orçamento doméstico. Como a gente dizia, não sai do bolso dele, é verdade. Agora, o fato de não sair do bolso dele não quer dizer que isso não o prejudica de uma forma indireta ou mesmo direta. Então, se ele tivesse mais consciência, se ele participasse de forma ativa da elaboração do orçamento doméstico, ele poderia, por exemplo, ter o que a gente chama de terceiro importante hábito, que é vigiar comportamento de consumo. Então, olha só. Então, imagina que a gente resolveu que vai fazer uma viagem em família. Só que para fazer uma viagem em família, a gente precisa economizar em algum aspecto. E essa viagem, de repente, ela é super bacana para o teu filho mais velho. Então, se ele tem interesse na viagem, se ele participa no planejamento doméstico, no orçamento doméstico, se ele vê que falta ali, de repente, uma determinada massa de recursos para a gente conseguir realizar aquela viagem, será que ele vai deixar a luz do quarto acesa à toa? Será que ele não vai se vigiar do ponto de vista de consumo? Vocês percebem a importância disso? Então, ao envolver as pessoas, ao envolver cônjuge, filhos, pai, mãe, quem quer que seja na elaboração do orçamento doméstico, a gente cria neles esse senso de responsabilidade. E eles passam a entender que a ação deles, de forma ativa, irá, de alguma forma, contribuir para que aquele orçamento se realize. Tá? Mas é assim, a gente nem vai tanto hoje, pelo menos, focar nessa questão do consumo, da vigília do consumo, dessa, vamos chamar assim, meio que neura, da gente sair por aí apagando. Não é essa a pegada para hoje. A gente pode fazer uma nova live, onde a gente eventualmente vai tratar essa questão de forma muito mais específica. Hoje eu vou falar um pouco mais para vocês dos dois primeiros pilares, dos dois primeiros hábitos importantes que o controle financeiro nos ajuda a aprimorar. Então hoje eu vou falar para vocês basicamente da questão do registro das receitas e das despesas e também da história do orçamento doméstico. Tá? Então hoje eu pretendo focar um pouco mais nesse aspecto. E de novo, pedir desculpas a vocês porque eu não vou conseguir compartilhar a planilha com vocês, pessoal. Infelizmente, não dá para enxergar. Tá? Eu preciso de um segundo monitor, então eu vou providenciar esse segundo monitor para que, se não for na próxima live, na próxima segunda-feira, eu consiga compartilhar essa planilha com vocês. Tá? Então vamos lá.
que é importante, pessoal? Vamos ver agora então, vamos falar um pouquinho dessa história de registro de despesas e receitas. Eu já fiz esse exercício com vocês algumas vezes, né? A gente já falou sobre esse tema. E vem aqui a velha e boa provocação que eu faço para vocês. Quem é que sabe quanto gasta com o supermercado, pessoal? Quanto você gastou com o supermercado no mês passado? E quando eu digo quanto você gastou, tá? Tenha claro, você não precisa saber isso na ponta da língua. Ou você não precisa ter isso de cabeça, tá? Mas o que é importante? Que com 3 ou 4 cliques, você entre em algum lugar, ou se você pegar um caderno, você tenha isso anotado e somado, de tal forma que você saiba de forma rápida quanto você gastou com o supermercado. Tá? Então, de novo, você não precisa saber de cabeça, olha, eu gastei R$ 1.650, não é isso. Mas você precisa ter de forma rápida algum lugar, algum aplicativo, algum registro que você olhe e fale, ah, legal, tá aqui, ó, eu gastei 1.650, né? E aí, de repente, vai ter gente que quando eu pergunto isso, vira e fala, ah, eu gastei 1.900, ah, eu gastei 1.200, e responde assim para mim de bate pronto. Tem essa turma. Tem a turma, olha, eu até tenho uma ideia, mas não tenho certeza. E tem, de repente, uma turma que vai perguntar, Rodrigo, mas o que é que entra na conta do supermercado, afinal? O que eu preciso saber? Então, olha, e tá tudo bem. Se você está em qualquer um desses 3 grupos, ótimo. Qual seria o grupo ideal? O grupo ideal que não é nenhum desses 3 que responde. Primeiro que o que respondeu de bate-pronto, provavelmente chutou, tá? Provavelmente chutou. Então ele não deve fazer controle financeiro. Se ele fizesse controle financeiro, ele fala, pera um pouquinho, Rodrigo, me dá 2 minutos que eu já te falo, tá? O segundo, que acha que tem uma ideia, mas que não tem isso tudo anotado, também não faz controle financeiro. E o terceiro grupo de pessoas que não sabe nem o que entra na conta do supermercado, também não faz controle financeiro. Existe o quarto grupo, que é o que eu pretendo que vocês logo façam parte, que é o grupo daqueles que faz controle financeiro e que sabem, por exemplo, que dentro da conta do supermercado, costumeiramente a gente costuma colocar o supermercado, o açougue, a padaria, a mercearia, né? Por exemplo, aquela loja que você compra produtos de limpeza. Então, tudo isso faz parte do supermercado, pessoal. Né? Quando a gente fala supermercado, não quer dizer necessariamente que seja tudo aquilo que você comprou no supermercado. Tá? A gente pode pensar aqui no supermercado como algo maior, como um guarda-chuva. E a gente aplica, a gente lança outros gastos, outras despesas, também como dentro do supermercado. Aí você vai falar, Rodrigo, mas e se eu quero controlar a padaria? Tudo bem. E se eu quero controlar açougue? Tá tudo bem também. Precisa? Cada um vai me dizer se precisa ou não. Tá? Então fiquem tranquilos. Até porque é uma outra coisa que eu acho super legal de explicar para vocês, compartilhar com vocês. O nível que você pretende alcançar no teu controle financeiro é absolutamente pessoal. Então tem gente que se satisfaz em saber quanto é supermercado. Tem gente que se satisfaz em saber quanto é padaria. Tem gente que se satisfaz em saber discriminadamente. Padaria é padaria, mercado é mercado, açougue é açougue, lavanderia, vocês percebem? Isso vai de cada um de vocês. Tá? E tá tudo bem, pessoal. Tá? Eu não estou aqui para dizer, olha, vá até tal nível. Você não precisa saber isso, você não precisa saber aquilo. Eu posso contar para vocês como é que eu faço. E é o que eu vou fazer hoje. Tá? Agora, até onde cada um pode ir? Até onde cada um deve ir? Isso é muito pessoal. De repente, pode ser que eu crie aqui uma turma de neuróticos. Né? De repente, uma turma que fique super apegada ao lance de sair, não é possível, eu preciso saber tudo, como é que eu faço e agora?
mas eu quero saber quanto eu gastei no bar, quanto eu gastei nisso, aquilo, tal, né? É assim, pode ter isso, tudo bem? E de novo, tá tudo bem. Tá? Se você quer virar um super neura, como eu já fui em determinado momento, eu super apoio, tá? Fiquem tranquilos. É isso que a gente precisa ter para chegar ao controle financeiro? Não, tá? Então eu queria te dizer assim, tá tudo bem, mas cuidado, tá? Porque existe uma máxima que diz que o ótimo é o inimigo do bom, tá? Se não for esse o ditado, vocês me perdoem, mas eu tenho uma outra máxima que também dá certo. Feito é melhor que perfeito. Então é assim, se você precisa chegar na neura de controlar os centavos na vida de vocês, cuidado. Isso pode impedi-los de fazer um controle financeiro minimamente adequado para você começar a busca pela conquista, pela realização dos seus sonhos. Tá? Então, cuidado, pessoal. Dica do Rodrigo. Controle financeiro é legal, mas ele não precisa ser uma verdadeira obsessão, tá? Você não precisa surtar por conta do controle financeiro, tá? Então fiquem absolutamente tranquilos. A gente quer controle financeiro, sim, mas ele é novamente um veículo. Ele não é o objetivo final da tua vida, tá? Ninguém aqui está necessariamente me acompanhando nesse canal para se tornar um controller financeiro de uma empresa. Então, deixa eu aqui, boa noite Juca, boa noite fotógrafo, boa noite Mariana, fotógrafo food, boa noite Alexandre, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live sobre controle financeiro. Então, olha só, o controle financeiro, pessoal, ele é uma ferramenta, ele não é o objetivo em si. Volto a frisar com vocês, o objetivo em si é aquilo para que nós existimos, é para que nós consigamos, né, consigamos desenhar o nosso momento. A Mariana está pedindo para fixar o tema. Espera aí, Mar, deixa eu colocar aqui. Controle, espera aí, pessoal. Controle financeiro. Ferramenta para alcançar seus sonhos. Vamos ver se dá certo, Mar? Agora eu preciso publicar e fixar, né? Deixa eu ver aqui. Eu publico e eu clico aqui, fixar comentário. Então, acho que deu certo. Então, boa noite, Diego, tudo bem? Então, olha só, pessoal. Então, só lembrando. Então, o controle financeiro, né, até para quem acabou de chegar aí, ele é a ferramenta em que nós, através de registros, né, quando nós registramos, quando nós lançamos, quando nós marcamos, anotamos as nossas receitas e as nossas despesas, de uma forma minimamente controlada e recorrente, nós conseguimos desenhar, nós conseguimos aferir um determinado orçamento doméstico, tá? Então, lembrando, o orçamento doméstico é algo que a família desenha de forma conjunta e coletiva, de tal forma que ela consiga alcançar, realizar os seus sonhos, pessoal, tá? Então, recapitulando rapidamente para vocês, importância do orçamento doméstico é fazer com que a família, é fazer com que todos aqueles que habitam sobre um determinado lar pensem, reflitam, estabeleçam prioridades quanto a onde eles querem chegar, quais são os seus sonhos. Então, novamente, o bacana do orçamento doméstico, o bacana do controle financeiro, é porque, via de regra, ele funciona muito bem se a gente envolver toda a família, tá? Então, o que é legal disso? A família envolvida em busca, né, pela realização dos seus sonhos. Olha lá, o nono vindo para uma live, nossa, eu me sentiria no mínimo lisonjeado de assistir, hein? Muito bom. Então, olha só, pessoal, propósito do controle financeiro, de novo, ele não é o objetivo, ele é a ferramenta, ele é o veículo que vai te levar
que é um passo super importante para que você possa efetivamente começar a buscar, a alcançar os seus sonhos, pessoal. Tá? Então, fiquem com isso em mente. Tá? A gente está aqui porque a gente precisa alcançar, buscar, realizar os seus sonhos. Para isso, a gente precisa de uma ferramenta muito importante, que é o controle financeiro. Ele funciona muito bem se ele for algo coletivo, se ele for algo compartilhado, se ele for algo desenhado. O orçamento doméstico precisa ser desenhado em conjunto com a família. Por quê? Por que isso é importante, pessoal? Porque todo mundo precisa estar remando para o mesmo lado. Não adianta o pai e a mãe quererem ir para o lado A ou para o ponto A e o filho, a filha estarem em direção ao ponto B. Sabe o que vai acontecer? Essa canoa não sai do lugar, pessoal. E eu poderia dar aqui N exemplos para vocês. Eu dei um exemplo simples, que é a questão da próprio consumo de energia elétrica. Então estão lá o pai e a mãe super preocupados porque a conta de energia está alta, porque eles precisam economizar na energia para poderem, sei lá, fazer um investimento, por exemplo. E a conta de energia hoje ela tem uma relevância dentro do orçamento doméstico. E estão lá os filhos, que não fazem a menor ideia nem do que é um investimento, nem do porquê é importante fazer esse investimento. Então lá, eles ficam de dia, de repente, em casa sozinhos e está lá a luz ligada à toa, a TV ligada à toa. Para quê? Se eles não sabem onde eles querem chegar, se eles não sabem o que é importante ali para a família, se eles não participam da formulação e do planejamento do orçamento doméstico, eles de repente talvez remem para o lado contrário. E isso, de uma certa forma, é culpa de quem? Minha e sua. Porque se nós não os envolvemos na questão do orçamento doméstico, se nós não compartilhamos isso com eles, como é que a gente vai cobrar depois? Então pensa nisso. Antes de você cobrar, você precisa necessariamente envolver as pessoas e explicar o que vocês estão fazendo. Então, vai por mim. Aquele que tem a resposta para o quanto gasta do supermercado na ponta da língua, provavelmente chutou. Tá? Aquele que não sabe necessariamente o que entra dentro da conta do supermercado, também não faz controle financeiro. E aquele que, eu acho que, e demorou um tempo e não conseguiu trazer uma resposta, também não faz controle financeiro. Tá? E de novo, eu super respeito, mas fica difícil a gente começar a nossa vida como investidor imobiliário sem a gente ter controle financeiro. Por quê? Porque agora eu vou puxar do meu irmão, do Diego Camargo, a definição que o Diego deu para uma pessoa se tornar rica. E ele fez isso na última live dele, naquela live bônus, que foi na quinta-feira passada, às 6 da manhã. Então o Diego deu uma formulinha também matemática para saber se se nós estamos nos tornando pessoas mais ricas. E a resposta é muito simples, pessoal. Ele disse o seguinte: se aquilo que entra na tua vida, a receita, for maior do que aquilo que sai da tua vida, que são as despesas, você tem o que a gente chama de sobra. Tá? Então, se receita é maior do que despesa, ou seja, se você tem uma sobra, e se você está investindo essa sobra em alguma coisa que te renda pelo menos um pouco mais do que a própria inflação, você necessariamente está se tornando uma pessoa mais rica. Tá? Então a gente precisa entender o que é receita, a gente precisa entender o que é despesa, para que a gente entenda o que é sobra. Se a gente não sabe o que é receita, não sabe o que é despesa, a gente não calcula a nossa sobra. Se a gente não calcula a nossa sobra, a gente não tem como saber se a gente está investindo alguma coisa de forma coerente e acima da inflação. Ou seja, a gente não sabe se nós estamos nos tornando ricos. E via de regra, a fórmula é sempre bem-vinda. E via de regra, para que a gente concretize algum sonho, tá? Claro, pessoal, isso não é absolutamente para tudo. Mas, por exemplo, vamos listar os sonhos que eu falei com vocês agora há pouco. Se eu quero antecipar a minha aposentadoria se eu quero antecipar a minha tão sonhada aposentadoria, eu preciso ter sobra. Se eu quero alcançar a minha independência financeira, eu preciso ter sobra.
Se eu quero ter menos estresse, se eu quero depender menos da minha renda ativa, eu preciso ter sobra, eu preciso investir isso em alguma coisa para ter retorno. Então vocês percebem que boa parte destes sonhos que eu apresentei para vocês, de alguma forma eles estão ligados à questão da gente ter uma sobra, a gente ter uma capacidade de investimento, né? Porque está sobrando entre aquilo que eu faturo, aquilo que entra e aquilo que sai. Então olha só, pessoal, para realizar boa parte dos nossos sonhos, para alcançarmos boa parte dos nossos sonhos, a gente precisa ter uma sobra. A gente precisa necessariamente estar, segundo o conceito do Diego, a definição extraordinária que ele teve lá na aula dele na FGV, se eu não me engano. Eu não sei se é FGV ou se foi na própria Unicamp, depois o Diego me brifa aí para dizer se eu estou viajando ou não. Foi um professor dele que o ensinou como ficar rico. Tá? Então a gente precisa saber o que? Receita, despesa e se está sobrando. Tá? Se tiver empatado, você não está se tornando uma pessoa rica. Se a receita for menor que a despesa, pessoal, você está contraindo dívida. Está vindo recurso de algum lugar para cobrir essa diferença. Isso é um BO gigantesco, pessoal. Porque, via de regra, a contração de um empréstimo para resolver uma diferença de receita e despesa virá precificada a uma taxa maior do que a maioria dos investimentos. Então não tem lógica você tomar recurso emprestado para cobrir uma determinada diferença de caixa, de receita e de despesa, porque isso necessariamente vai te empobrecer. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Primeiro detalhe é esse. Então, olha lá, já solto logo de cara um desafio. Para qualquer uma das turmas, hein? O que sabe quanto gasta, o que não sabe quanto gasta, o que chutou quanto gasta, o que não faz nem ideia de quanto gasta, o que não sabe nem o que lançar com o supermercado. Começa, ó. Hoje é dia 26 de abril, não é? Dia 1º de maio não está chegando, o dia do trabalho? Começa a anotar quanto você gasta de mercado, de padaria, de açougue, de mercearia, de loja de materiais de limpeza. Começa. Faz isso, vamos ver o que acontece. Você não precisa nem ser tão rigoroso assim. Anota de forma simples, dia tal, gastei tanto. Se quiser anotar onde, melhor. Se não, está tudo bem também. Anotou, já está ótimo. Ó. Ah, mas como é que eu faço, Rodrigo? E se eu esquecer? Tira uma fotinho. Pegou a notinha? Pá, tira uma foto. Cria um grupo contigo mesmo no WhatsApp. O grupo do mercado. Aí você vai lá, tira uma foto e compartilha com você mesmo no grupo mercado. Tá? Depois você chega e anota no caderninho, anota numa planilha, do jeito que você quiser. Tá? Olha lá, o Diego, eu tive uma fase em que eu anotava cada centavo da minha vida. Velho, então, uma coisa que eu estava conversando com o pessoal, não sei se foi antes de você chegar ou não, é que assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado justamente com essa história do cada centavo. Por quê? Às vezes, a neura pelo centavo, ela é perigosa. A gente pode, de repente, entrar numa espiral aí de alucinação. Nossa, porque eu não posso perder nenhum centavo, porque não sei o quê. E o feito é melhor que o perfeito. Às vezes, qual que é o perigo? A gente, de repente, ir para a neura do centavo, ela pode nos tirar do objetivo maior, que é a gente ter um mínimo de controle. Então, de repente, a gente está tão fissurado por controlar o centavo, que se um dia passa, você entra meio que numa doideira e você fica, nossa... E agora isso não vai virar, porque agora eu não consigo mais me controlar, porque eu deixei de anotar o que eu fiz ontem. Foi o que você comentou comigo, né? Eu já aproveito esse gancho aí que eu achei super importante. Cuidado com a neura. A neura ela é boa, mas cuidado. De novo, o nosso objetivo é realizar sonho, não é ter o controle orçamentário ou o controle financeiro absolutamente ideal, não é casa decimal aqui, pessoal. Porque isso, na prática, não vai fazer tanta diferença. Então, se permita deixar passar alguma coisa. Tá? Não precisa bater casa decimal. A gente não está falando de conciliação bancária. Tá bom? A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Numa outra live até. Não tem problema nenhum. Não é esse o propósito do controle financeiro. Hein?
Não é fazer conciliação bancária, não é fazer a casa decimal bater, pessoal. Não entra nessa pegada, não. Vai por mim, vamos pela ideia do arroz com feijão. Mas, vamos fazer esse desafio hoje é dia 26. Dia 1º está chegando, vamos começar? Vamos começar a anotar, vamos começar a entender um pouquinho melhor. Se você conseguir fazer mais do que o mercado, açougue e padaria, show de bola. Quiser fazer isso com posto de gasolina, com outras despesas, show. A gente vai detalhar um pouquinho daqui a pouco como é que é o controle financeiro, até onde a gente pode, talvez deva chegar e assim por diante, tá? Mas ó, então vamos lá. Vamos começar pelo mercado. E agora eu queria contar para vocês um pouco como é que eu faço isso na minha vida, tá? Então eu tenho gastos que eu chamo de gastos com habitação. Tá? Então, por exemplo, onde é que entra um gasto com habitação? E aqui a gente pensando em habitação, obviamente, a questão do imóvel que nos abriga. Então, eu tenho, por exemplo, aqui dentro do que eu chamo de gastos com habitação, aluguel. Então, se você paga um aluguel, aí, deixa eu ver aqui, peraí que desfocou um pouquinho, pessoal. Voltando, aqui, pronto. Se você gasta com aluguel, né? Peraí, estou ajeitando aqui o celular. Se você gasta com aluguel, a gente pode lançá-lo como um gasto com habitação. Faz sentido controlar? Total. Se você paga, de repente, um financiamento de uma parcela de imóvel, né? Faz sentido? Faz sentido. Lança a prestação lá do teu imóvel, a parcela do teu imóvel, como um gasto com habitação. Condomínio, se você mora num condomínio, né, e você paga lá aquela parcela mensal, né, aquela taxa de condomínio, é um gasto com habitação. Seguro, se você tem um seguro residencial, é um gasto com habitação. Vale a pena você ter ali dentro desse conjunto de valores. Então, olha quanta coisa eu estou contando para vocês. Isso só nos gastos com habitação. Um outro gasto que eu gosto de controlar, pessoal, são os gastos com educação dos meus filhos. Então, por exemplo, materiais escolares, livros, papelaria, né? A própria mensalidade, se você tem aí teu filho, tua filha numa escola particular, numa faculdade, assim por diante, e você ainda é a pessoa que paga as contas deles, né? Que você banca ainda a faculdade, a escola deles. Então, eu gosto de saber quanto a gente gasta com mensalidade, eu lanço dentro desses gastos com educação. O lanchinho, né? O lanchinho deles. Se você tem filhos pequenos, o quanto você dá de dinheiro para eles gastarem lá na cantina, na lanchonete da escola, da faculdade. Locomoção. Como é que vai teu filho para a escola? Ele vai de van? Você leva? Então, às vezes é legal você controlar quanto você gasta para levar teu filho para o colégio. Ah, mas isso daí está dentro de uma conta porque já é caminho. Tudo bem, então, aí não tem problema. Mas imagina só que às vezes você faz um deslocamento específico todo dia, vai levar de manhã, vai buscar à tarde e você usa teu carro só para isso. De repente é importante isso estar na conta da educação. Se você não tivesse que levar teu filho, isso não estaria sendo gasto. Então isso, por exemplo, são gastos com educação. Manutenção da casa. Então, mão de obra de funcionários, de pessoas que te assistem ali, por exemplo, a empregada doméstica, o jardineiro, o piscineiro, o vigia, materiais para piscina, materiais para jardinagem. Às vezes, se você quiser separar, dentro ali da conta do supermercado, você separar, por exemplo, a questão dos gastos com material de limpeza, porque você acha relevante entender quanto isso custa por mês. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu pego, por exemplo, o caso tanto da minha esposa quanto da minha mãe. Ordem de grandeza, tá, pessoal? Mas o que elas me contam é que, assim, elas, quando, por exemplo, fazem uma faxina, gastam uma certa quantidade X de material de limpeza. Quando é uma assistente, seja ela fixa mensal, seja ela uma que venha como diarista, é 2x o que gasta de insumo para conservação, para manutenção e limpeza do lar. Então, olha só, gasta 100 se for ela, a minha esposa ou a minha mãe, gasta 200, por exemplo, se for uma assistente. Por quê?
Porque é uma questão de como é que você administra aquele produto, aquele material ali na hora de fazer a tua faxina. Então, às vezes você quer separar isso da conta. Tá tudo bem. Então você pega o que for de limpeza, de material para manutenção do lar e você separa. Ao invés de você lançar em supermercado, você lança aqui em manutenção da casa. É uma possibilidade. Manutenção do veículo, lavagem, troca de óleo, revisão, né? Oficina, troca de pneus. Tudo isso você pode querer controlar, é super importante. Né? Seguro do teu veículo. Né? Por que não? Por que não controlar isso? Por que não saber quanto isso representa dentro do teu orçamento? Aí isso te permite, e a gente vai falar bastante sobre isso, a questão da tomada das decisões. Como é que faz se você quiser saber se você está gastando muito com um carro ou não? Se está na hora de trocar esse carro? Até que ponto valeu a pena você estar com esse carro mais tempo ou não? Se de repente não valer a pena você economizar agora com oficina, com tanta revisão, e você de repente trocar de carro, comprar um carro mais novo, com esse valor que você economiza, você investe ali na compra de um veículo mais novo. Se você não controlar os gastos com o teu veículo, você não vai saber se é uma boa ou não, se é uma decisão que você deveria tomar ou não. Existe cheiro de algumas coisas, mas certeza do que fazer só quando a gente controla. Um outro gasto que eu acho super bacana e que eu controlo, por exemplo, a questão de saúde. Então, saúde é outro centro de despesa que eu gosto de controlar. E olha o que entra em saúde, pessoal: farmácia, consultas médicas, mensalidade de planos de saúde ou mesmo planos odontológicos, tratamentos odontológicos, tratamentos estéticos. Então, dentro de saúde, né, a gente poderia, por exemplo, lançar aqui a academia. É legal, né? Olha só, então a gente resolve controlar a academia dentro de saúde. Faz sentido? Lógico que faz. Quando você vai lá, realiza, pratica uma atividade física, você de uma certa forma está contribuindo para a sua saúde. Então é legal a gente saber quanto gasta de farmácia, consultas, mensalidade de plano de saúde, né, sejam eles médicos ou odontológicos, né? A parte de tratamentos odontológicos, às vezes o teu plano não cobre. Um tratamento estético, academia. Então tudo isso eu, por exemplo, lanço dentro de saúde. Rodrigo, mas se eu quisesse... Tudo bem, você pode abrir isso em várias outras... Você poderia falar, o que é estético versus o que é saúde, o que é preventivo versus o que é tratamento. Tudo bem. De novo, pessoal, a ideia não é necessariamente que isso aqui seja exatamente a forma como vocês vão controlar a vida de vocês. Mas se vocês já fizerem isso, vocês já estão dando um grande passo. Se de repente vocês falarem, legal, quero saber que tudo isso está dentro de saúde. Show! Já é muito melhor do que o que a gente tem hoje. Uma outra coisa que eu acho super bacana controlar, eu chamo de contas de consumo, pessoal. E olha quantas tem, olha que horror. Então, por exemplo, água, luz, gás encanado ou gás em botijão tipo GLP, telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV por assinatura. Pessoal, olha quanta coisa tem em contas de consumo. De novo, se eu virar para vocês agora e falar, mas quanto vocês gastam com contas de consumo por mês? Quanto as contas de consumo representam percentualmente do teu orçamento doméstico? Se alguém responder de bate-pronto é porque chutou. Tá? Eu tenho uma ordem de grandeza, pessoal. Vamos lá, hein? A gente gasta aproximadamente R$45 de água em casa, aproximadamente R$120 de consumo de energia elétrica. Por quê? Porque eu tenho um sistema de geração fotovoltaica. A gente gasta um botijão, olha, por incrível que pareça, pessoal, a cada, 10 a 12 meses. Então, se a gente pegar e dividir o preço de um botijão de R$72 por 12, vai dar R$6 por mês. Eu gasto lá em casa de telefonia fixa, pessoal, perto de R$140 por mês. Telefonia móvel, eu gasto por volta, pessoal, de R$320 por mês. Internet eu gasto por volta, pessoal, de
A internet está dentro da telefonia fixa, então é R$ 140 por mês, porque hoje eu não tenho mais telefone fixo em casa, tá? E TV por assinatura, hoje eu gasto entre DirecTV Go, né, e alguns planos que a gente tem adicionais, né, minha esposa assina algumas TVs por streaming, mais Netflix, a gente gasta por volta de uns R$ 200. Tá? Então isso são ordens de grandeza, tá? Mas eu tenho isso mais ou menos de cabeça porque eu faço controle financeiro. Tá? No último mês eu gastei por volta de R$ 2.500 no supermercado. Tá? Então eu tenho algumas ideias, mas se eu quiser ter certeza eu preciso ir para o meu aplicativo de controle. Tá? Então olha só, contas de consumo. Rapidamente, pessoal, o que eu apresentei para vocês deu uns R$ 1.500, hein? Tá? Olha só. Uma outra coisa que eu acho legal a gente controlar, lazer. Quanto a gente hoje, não vamos nem chamar de gasto, vamos chamar de investimento em lazer. Jantares ou almoços em família, cinema, quando estiver liberado de novo, né? Eventos, alguma festa, algum lugar que você vai, viagens, excursões. Então isso eu chamo de lazer. Então são atividades, né, que geralmente são realizadas junto com alguém mais ali dentro da nossa família, às vezes o marido e a esposa, às vezes os pais e os filhos, às vezes os filhos. Eu chamo isso de lazer. Então é legal a gente saber quanto a gente investe, quando a gente gasta com lazer todo mês? Eu acho. Por quê? Porque eu gostaria, por exemplo, de reunir condições de investir muito mais no lazer da minha família. Porque o lazer, de uma certa forma, pessoal, ele também está associado à qualidade de vida. E qualidade de vida, lazer gera mais saúde. Então, quanto mais a gente tiver disponibilidade para investir em lazer, sinal de que uma maior qualidade de vida nós estamos gozando e automaticamente a gente tem um potencial para ser mais feliz. Quando nós somos mais felizes, nós potencialmente temos menos problemas de saúde, porque tem muita coisa que é aqui, ó, é psicossomática. Está ligada a estresse, está ligada à falta de qualidade de vida, está ligado à infelicidade, pessoal. Então, quanto mais a gente pode investir em lazer, né, menos talvez a gente precise investir em outras coisas para corrigir problemas. E a questão da saúde, por exemplo, pessoal, é uma delas. Então, investir em lazer significa precisar investir menos em saúde, tá? Porque o lazer nos dá essa sensação de bem-estar, nos dá mais felicidade. Olha só, vestuário. Eu costumo separar isso. Então, o vestuário do casal, o vestuário das crianças, isso engloba roupas, sapatos, acessórios, né? De repente você pode colocar, sei lá, joias aqui no vestuário, não sei. Vejam, é super aberto, pessoal, cada um controla da forma como achar melhor. Tem gente que de repente tem uma certa recorrência na compra de joias. Então quer saber quanto investe em joias? Porque joia pode ser tomada como investimento também, né? Então às vezes você pode ter um determinado bem que é de ouro ou de pedra preciosa, isso com o tempo até pode valorizar. Assim como às vezes você compra um acessório e ele pode valorizar. Eu já vi, por exemplo, o caso de bolsas, essas bolsas de grife, que às vezes você foi lá, sei lá, pagou, tua esposa foi e comprou uma bolsa, pagou $500, e o dólar valia na época, sei lá, R$2. Hoje o dólar está 6. Então, na prática, aquela bolsa, salvo uma depreciação, o fato dela agora ser usada de repente, ela triplicou de valor. Então não é impossível, mesmo algo que no primeiro momento pareça de certa forma supérfluo, ser entendido como investimento. E eu já vi muita gente faturando, comprando, né, produtos às vezes importados na baixa de uma determinada moeda e depois vendendo na alta. E tá tudo bem, tá? Então o vestuário é uma coisa que eu costumo controlar, até porque quando a gente fala em criança, pessoal, que nem eu tenho um filho de 13 e uma filha que vai fazer 10 depois de amanhã, né? Eles perdem roupa muito rápido. É uma coisa maluca. Então é assim, para nós adultos, até essa questão do vestuário não pega tanto, mas para quem tem filho pequeno, gente, isso é um horror. Então muda a estação, quando chega na estação seguinte não serve mais.
você tem que comprar de novo, você tem que fazer, de repente, entrar em alguma política aí de troca, de fazer parceria com a turma, porque, meu, é uma coisa maluca. Sapato perde toda hora, e não dá para você comprar sapato de palhaço toda vez. Teu filho calça 36, você vai comprar 42 para ele, porque para ele poder usar 2 anos, gente, não dá. Então, eu acho super válido a gente controlar essa questão de vestuário. Por quê? Porque principalmente quando a gente tem criança, quando a gente tem ali pessoa, uma parte ali da família indo de criança para pré-adolescência, para adolescência, isso é representativo na conta, acreditem se quiser, a idade escolar, uniforme e tal, apesar que o uniforme a gente pode jogar lá dentro dos gastos com escola, né? Beleza, com educação. Então, despesas e tarifas bancárias. O banco é teu sócio. Né? A empresa operadora de cartão de crédito é tua sócia. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que eles levam boa parte da tua renda todo mês? E se for conta jurídica, então, aí não tem jeito, né? Quando é pessoa física, a gente às vezes dá uma negociada, dependendo, né, do teu relacionamento com o gerente, com o banco, né? Qual é ali a tua classificação, às vezes você consegue algumas contrapartidas. Mas, pessoal, é um horror. Tem, às vezes, operadora de cartão de crédito chega a te cobrar, sei lá, R$60, R$70 por mês. Tarifas bancárias também dessa ordem, R$60, R$70. Aí você fala, gente, quer ver uma coisa que eu acho super legal? Que eu até tinha esquecido de colocar aqui no meu script dessa nossa aula de hoje. Quando você quiser ficar chocado com alguma coisa, coloca isso no plano anual. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar assim, a anuidade, a mensalidade da minha conta corrente é R$80. Você fala, R$80? Parece bastante, mas ok. Bota isso num ano. R$80 num ano, pessoal, tá R$960. Sabe o que é isso? É um salário mínimo praticamente. Então, quando você bota no plano anual as coisas, você fica chocado. Então, você pode dizer que você entrega para o teu banco um salário mínimo por ano, só com a manutenção da tua conta. Então, para você deixar o teu dinheiro lá no banco, para ele às vezes usar o teu recurso, a tua poupança para alguma coisa, você entrega para ele um salário mínimo por ano. Cartão idem, às vezes. Então, assim, eu acho que é importante você saber quanto você gasta com tarifas bancárias. Às vezes você tem meia dúzia de contas. Para quê? E você gasta 20 numa, 30 na outra, 50 na outra, soma tudo isso por mês. E bota isso no ano para você ver se não é um absurdo o que você está gastando. Então eu acho super importante entender quanto o nosso sócio, quanto o banco está levando da nossa vida. Né? Eu acho que você também deveria. Você pode se surpreender. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é super importante, pessoal. Investimentos. Vamos controlar os investimentos. Vamos saber para onde está indo o nosso dinheiro. Como está indo o nosso dinheiro. Quanto a gente investe em seguro de vida. Todo mundo tem seguro de vida? Não pensei. Deveria ter. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Quanto a gente investe em plano previdenciário. Quem nunca ouviu falar de previdência privada? PGBL, VGBL, vale a pena, não vale a pena? Pensa nisso. Se você já investe, anota, registra, documenta quanto você investe em plano previdenciário, até para você fazer conta. E dependendo de quanto você investe em um PGBL, um VGBL, eu posso te dizer que existem outras formas de você também investir na tua previdência privada, de forma privada. E talvez mais interessantes do que um PGBL ou um VGBL. Aí depende do teu tipo de declaração de imposto de renda, depende do teu perfil, depende de uma série de coisas, tá? Mas tudo bem. Mas anota hoje, você investe, se você investe, anota quanto? Anota em quê? Poupança, tem poupança? Anota quanto tem na poupança. Tem investimento para renda, né? Eu tenho aluguel. Eu invisto num determinado imóvel para ter renda. Pode ser. Como assim, Rodrigo? Imagina que você comprou um determinado imóvel, financiado, por exemplo,
e você está lá pagando aquele imóvel com aquilo que entra de receita. Então você aluga aquele imóvel e aquele aluguel te paga o próprio imóvel. É importante você saber quanto que você está pagando de prestação, quanto você está investindo para obter aquela renda, de tal forma que você saiba se aquilo que você está recebendo está cobrindo. E tem situações absolutamente às avessas. Tem gente que às vezes não sabe nem quanto está pagando, não sabe se o que está entrando é suficiente para pagar aquilo que está sendo investido, não controla quanto gasta na manutenção, não controla quanto gasta com o IPTU do imóvel e não sabe sequer se aquele imóvel para renda está te dando renda ou não. Se está deficitário, se está com superávit, porque não controla. Então controle os seus investimentos. Controle quanto você gasta em cada modalidade. E aí aqui eu quero contar uma coisa legal para vocês. Eu coloquei aqui mesada, semanada dos filhos. Então o que é mesada, semanada dos filhos? É quanto vocês dão de dinheiro para eles terem a sua independência. E olha que massa, eu coloquei isso aqui como investimento. Eles vão falar, como assim, Rodrigo? Por que é investimento eu dar dinheiro para o meu filho, para minha filha? E assim, eu acho que é de fato um investimento. Olha só, acompanha a minha linha de raciocínio. E vai ter que ser meio rápida porque a gente está chegando ao final da nossa live. E de novo, eu vou voltar com vocês ou nessa quarta ou na segunda para apresentar a planilha, tá bem? Olha só, comece a criar hoje no filho, na filha de vocês, não importa a idade, a cultura da poupança, a cultura da economia, a cultura da consciência. E a partir do momento que você transmite isso a ele na forma de uma mesada, de uma semanada, e você de alguma forma cria, estrutura um tipo de premiação para que ele aprenda a economizar uma parte dessa sua mesada, dessa sua semanada, e que isso se torne um investimento, você está ajudando o seu filho, a sua filha, a de repente pensar nessa questão do orçamento doméstico e do controle financeiro desde cedo, desde agora, enquanto ele é criança, enquanto ele é pré-adolescente, enquanto ele é adolescente. E isso, pessoal, vai fazer toda a diferença para que quando ele chegue na idade adulta e ele assista de repente uma live como essa, ele fale, olha, meu pai e minha mãe me ajudaram a ter controle financeiro desde pequeno. Então, se há algo que a gente pode chamar de um investimento a médio e longo prazo e que a gente pode fazer na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, é ensinar desde cedo a cultura, o princípio do consumo consciente. Então, pessoal, anota aí. De tudo que a gente falou hoje, talvez essa seja uma das partes mais legais. Ensine o seu filho a economizar. Pessoal, eu volto nessa quarta para falar com vocês sobre a parte do operador dentro dos investimentos para renda. E na próxima segunda eu vou fazer uma segunda live, porque eu preciso ir muito mais a fundo com você e eu prometo que eu vou apresentar a planilha. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo. É sempre muito bom tê-los aqui.